Bom, o Caute falou do ministro Gilmar Mendes. A gente trata de uma declaração do ministro Gilmar que classificou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro como um autoritarismo populista durante uma palestra no 28º Congresso Internacional de Direito Constitucional do IDP, instituição da qual é sócio. Gilmar falava sobre decisões recentes do STF e citou os ataques à justiça eleitoral, dizendo que as críticas às urnas eletrônicas fizeram parte desse menu autoritário, nas palavras do ministro. Para Gilmar Mendes, as dúvidas sobre o sistema teriam buscado garantir um golpe de Estado, relacionando o episódio à suposta trama golpista. Gilmar Mendes também disse que, na época que antecedeu a pandemia, a Suprema Corte sofreu sucessivos ataques por parte do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Ana, não é a primeira vez que o ministro Gilmar Mendes, perdão, é o vício aqui, né? Força do hábito, critica o ex-presidente Jair Bolsonaro, fala da questão da pandemia. Até a gente está tentando resgatar, porque ontem, no voto do ministro Luiz Fux, ele criticou, ele deu uma cutucada no ministro Gilmar Mendes, não citou nomes, claro, mas disse de ministros que gostavam de falar fora dos autos. Nós temos a sonora, então a gente vai exibir aí depois já chama a Ana para o comentário. 59, que atribuiu às turmas a competência para o julgamento de ações penais originárias, foi editada somente em 18 de dezembro de 2023, ou seja, após os fatos objeto da denúncia. Demais disso, não obstante as alterações regimentais, o artigo 5º, inciso 1º do regimento, não foi alterado, sempre manteve a competência do plenário para o processo de julgamento do presidente da República em crimes comuns. Há uma razão fundamental para isso. O plenário do Supremo Tribunal Federal é uma instância de deliberação mais importante da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, tem como missão julgar os ocupantes do cargo mais elevado e de maior relevância em nosso país. Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Aí, né, a gente fez questão de reforçar esse momento aí da leitura do voto do ministro Luiz Fux, quando ele defendeu, inclusive, que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro fosse levado a plenário, e aí falou de ministros que falam fora dos autos. Então, Paula, o ministro Fux, vou usar um ditado popular, né? Aquele famoso ditado popular que jogou água no chope. O ministro Fux não jogou água no chope dessa turma, ou até de como as coisas estão sendo conduzidas. Ele jogou um oceano, não foi um copinho de água apenas, não. Porque até aqui nos Estados Unidos, Paula, para a gente explicar, até para congressistas americanos, esse julgamento do presidente Bolsonaro, um julgamento de um ex-presidente. Existem vários fatores que são muito complicados para a gente explicar aqui, porque a gente faz a melhor tradução possível, eles olham ou mandam mensagem questionando, mas como é isso? E um desses pontos que é difícil para entendimento aqui é como apenas 5 ministros da Suprema Corte, em um caso tão importante de uma suposta queda da República Federativa do Brasil, um suposto golpe, como apenas 5 julgaram um ex-presidente da República. Então, o professor Marcília mencionou isso, mas o Fux ele coloca exatamente o dedo nessa ferida, nessa fala. Nós estamos falando de um ex-presidente, um caso gravíssimo que deveria ser levado ao plenário, mas eles não querem ouvir o contraditório. E aí o ministro Fux ele tem trazido o que ele mencionou, já havia mencionado no julgamento da Débora, do Batom, a Débora Rodrigues, e ele mencionou ontem na sessão dele sobre a humildade judicial.
E o que essa turma não tem é essa humildade judicial de ouvir outras vozes. Eles não querem ouvir alguma questão contraditória ou algum debate pertinente em relação a um suposto golpe que ia sair matando todo mundo, enforcando o ministro, e, enfim, e diante disso tudo, as imagens desse dia sumiram, imagens de dezenas de câmeras em Brasília, nenhuma imagem. Mas, enfim, outra coisa, Paula, é o Gilmar Mendes, como fala, né? Fala, todo dia fala. É Gilmar Mendes fala, é Alexandre de Moraes fala, Barroso fala. São os três que... É impressionante como os três falam fora dos autos, como os três gostam de um holofote. E aí vem a coisa do que o Gilmar Mendes disse, né? Que as dúvidas sobre o sistema das urnas teriam buscado garantir um golpe de Estado, relacionando o episódio à suposta trama golpista, e aí ele diz que, na época, isso foi um ataque à Suprema Corte. O problema é que, se eles apenas olhassem a Constituição, eles entenderiam que questionamento não é ataque, debate não é ataque, perguntas legítimas não são ataques à corte alguma, porque se eles configuram qualquer questionamento a um ataque, questionamento a um juiz ou a um julgamento, a um ministro, se eles configuram isso como um ataque à instituição, à corte, então, o que foram os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro? O que eles fizeram? As interferências na prerrogativa do executivo, questionamentos todo dia, um questionamento que não eram pertinentes à esfera do Supremo Tribunal Federal ou sequer do Legislativo. Seria o quê? Foram 4 anos de ataque, então, ao executivo.